Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é As Palavras Finais de Paulo aos Colossenses. E o título da terça-feira, Deus é quem escolhe os membros do corpo e designa suas funções. Versículo 1 Coríntios 12:12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por tua misericórdia, por tua graça. O nosso coração é de eterna gratidão por tudo que o Senhor fez por nós, por tua obra na cruz, tua obra de redenção, mas também pela tua ressurreição, pelo sangue, mas também pela água que edifica hoje a tua igreja. Senhor, tu és o Cristo e como Cristo tu tens trabalhado em cada um de nós, nos edificando, removendo qualquer vácuo, qualquer vazio, qualquer coisa que ainda haja, que crie separação, que crie confusão. Por isso, Senhor, nós rogamos a Ti hoje e até a Tua volta, que a Tua palavra sempre nos limpe, que a Tua palavra sempre nos encoraje, que a Tua palavra nos faça sempre avançar de acordo com a Tua vontade. Não queremos, Senhor, no dia da Tua volta, estar diante de Ti e saber que fomos desaprovados porque vivemos uma vida segundo a nossa vontade. Por isso, Senhor, se nós estamos tendo um viver que não Te agrada, que a Tua luz ilumine, Senhor, cada um de nós. Se ainda temos feito a Tua obra com as nossas mãos, que a Tua luz brilhe sobre nós e que nós vejamos que o poder vem de Ti, vem da Tua palavra, que nada podemos fazer, tudo vem de Ti. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, hoje vamos ver os pontos da terça, depois quarta e quinta. Infelizmente eu tive um problema com o meu celular, ele que eu uso para as gravações, e estava em manutenção, então eu não consegui fazer as gravações anteriores. Vamos tocar alguns pontos desses dias, vamos tentar fazer tudo nesse áudio. Na terça-feira, irmãos, veja só, o título é Deus é quem escolhe os membros do corpo e designa suas funções. Eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário e vou tocar num ponto só, que eu acho muito importante. Primeiro parágrafo, página 40. Deus é quem escolhe os membros da igreja e define suas respectivas funções. Paulo não se candidatou a falar por Deus, a escolha foi do próprio Senhor. Hoje não é diferente. Ao crermos em Jesus, o Espírito vem e nos batiza como membros do corpo de Cristo. Em muitas instituições religiosas, o homem tem de lutar para galgar posições. Na igreja, entretanto, que está no plano celestial, a escolha e a designação dos membros partem do Espírito, vem de Deus. O batismo confirma que o Espírito já operou em nós. Tornamo-nos membros do corpo de Cristo, conforme está registrado na primeira aos Coríntios. 12:12 que nós lemos, né? Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito à igreja. Eu vou ler agora o último parágrafo. Os versículos 13 e 14 confirmam isso. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo é formado por muitos membros diferentes, e Deus nos dispôs em funções distintas. Cada membro tem sua importância. Por isso o pé não precisa desejar ser mão, nem o ouvido olho. Todos são membros do corpo de Cristo. Precisamos estar contentes na função em que Deus nos colocou, porque Deus sabe o que faz. Veja, irmãos, é importante nós entendermos isso. É importante, irmãos, que nós entendamos como o cabeça vê o corpo e o que ele fez pelo corpo. Então, cada um de nós, quando recebeu a salvação, quando recebeu o Espírito, nos foi dado um dom. Esse dom, irmãos, para resumir, é como aquela parábola do talento. Ele não foi dado para ser enterrado. Esse dom foi dado para ser multiplicado. Se você quiser fazer a comparação ao corpo, quanto maior o membro e quanto mais ele é utilizado, se você, por exemplo, pega a perna ela é muito utilizada. Então, mais sangue tem que ir para esse membro. Então, em Efésios 4,
Paulo ele começa a falar sobre o corpo de Cristo. E ele diz assim: a graça, versículo 7, foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. O que quer dizer isso? Isso, na verdade, é um ciclo, irmãos. Quer dizer, de acordo com a proporção do dom que Deus te deu, Ele vai enviar a graça. Então, se você é uma orelha, você vai receber a graça de uma orelha. Se você é uma perna, você vai receber a graça de uma perna. Mas é lógico, irmãos, conforme nós vamos multiplicando os dons, fortalecendo nossos dons e transformando isso em ministérios, entenda que o ministério que você tem é para o ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Nada é individual, nada é para nós. Tudo é por corpo. Não adianta você olhar e falar assim: olha que perna forte, mas o resto do corpo todo é doente. Entende? Então tudo é para o funcionamento do corpo. Então quanto mais um membro é utilizado, mais sangue vai para aquele membro. Quanto mais você utiliza o seu dom, mais graça você recebe. E a graça, irmãos, é tudo que Deus é. Tudo que Deus tem em Cristo para nos dar. As suas riquezas, o seu amor, a sua luz, seu espírito. É importante entender isso. E aí no versículo 8 e 9, veja que, aliás, no versículo 8, 9 e 10, eu vou tentar falar isso bem rápido por causa do tempo. Paulo parece que ele faz um parênteses no que ele estava falando. Ele diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Veja, irmãos, ele está falando, ele vai falar aqui do corpo de Cristo, e ele vai falar da edificação do corpo de Cristo através do desempenho do ministério de cada santo, de cada irmão. Mas antes dele falar isso, ele disse assim: veja, lembre-se, Cristo subiu às alturas. E aí no versículo 9 ele diz assim: olha, se ele subiu, quer dizer que ele desceu até as regiões inferiores da terra. Então veja, Cristo, ele desceu até o Hades. E ali no Hades, quando ele desceu, irmãos, todos nós éramos cativos. Todos nós éramos cativos da morte, do pecado, escravos. Quando Cristo venceu a morte, ele levou cativo o cativeiro. Ou seja, ele recuperou para si toda a humanidade. Porque quem estava no cativeiro era a humanidade. E quando ele fez isso, irmãos, a ideia do Senhor, quando ele sobe, não é que o plano acabou. É isso que você precisa entender nesse trecho. A obra de Cristo, ela não acaba na cruz, nem na ressurreição. Ela continua após a ascensão. Então quando fala, veja só, ele subiu, ele levou cativo o cativeiro, certo? Ele recuperou a humanidade para Deus. Então ele sobe e agora ele está, a gente viu isso no começo de Efésios, ele está assentado à destra de Deus, com todo o poder e autoridade. Então Deus o deu como cabeça à igreja. Então aqui nós estamos falando do que o cabeça está fazendo, de como o cabeça administra a igreja, o seu corpo. Então entenda a sequência. Ele desceu as regiões inferiores na morte, ele rompeu o cativeiro, os grilhões da morte, e quando ele fez isso, ao ressuscitar, irmãos, ele levou toda a humanidade com ele. É aquela figura de 2 Coríntios que Paulo fala da procissão triunfante. Eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, mas vamos lá. Aquela figura, irmãos, Cristo é o general que venceu a batalha. E aí você tem dois tipos de cativos. Ele tá numa procissão mostrando o resultado da sua vitória. O resultado da vitória de Cristo somos nós. Só que ali Paulo fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Para alguns, perfume, aroma para a vida. Para outros, para a morte. O que quer dizer isso? Quer dizer, irmãos, que hoje toda a humanidade tem acesso à salvação. Porque Cristo venceu. Mas... aí vamos, se você não se lembra desse trecho, leia 2 Coríntios, o capítulo 2, a partir do versículo 14, você vai se lembrar desse trecho. Então, a metáfora que Paulo está fazendo é com o que acontecia na época. Na época, os generais romanos, quando eles venciam, aqueles que não se rendiam eram mortos. Os que se rendiam viviam, mas se tornavam escravos. Então, eles desfilavam com esses cativos, entravam no Capitólio em Roma com esses cativos, mostrando, olha só o resultado da nossa vitória. Nós, irmãos,
que recebemos o Senhor, nós que fomos salvos, nós somos esses cativos nessa procissão triunfante de Cristo. Nós somos o resultado da vitória de Cristo. Aqueles que mostram Cristo é o general vitorioso, mas também há os que não recebem Cristo, os que não se conformam com a vitória de Cristo. São os que não são salvos, os que ainda precisam receber o Evangelho. Esses, irmãos, se não receberem o Evangelho até a volta do Senhor, até a grande tribulação, eles vão ser mortos, quer dizer, eles vão para o lago de fogo. Então, voltando para Efésios 4, o que Cristo está fazendo? Vamos voltar ali. Ele então saiu das regiões inferiores, subiu às alturas, levando cativo o cativeiro. Aí o cativeiro é essa figura de 2 Coríntios 2. Só que agora, irmãos, ele fala assim, e aí ele concedeu dons aos homens. Mas essa tradução está errada. Porque o trecho, na verdade, diz, ele concedeu homens dons. E a quem ele concedeu homens dons? Ao seu corpo. E quem são esses homens dons? São esses no versículo 11. Só que entre esses dois versículos, 8 e 9, e o versículo 11, tem o versículo 10, que é fantástico, porque ele diz assim, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, qual é o objetivo de Cristo? O objetivo de Cristo, irmãos, é encher todas as coisas, e começando conosco. Porque ainda há tristeza, porque ainda há desilusão, porque ainda nós sofremos ansiedade, depressão, essas coisas todas, porque nós ainda estamos vazios, irmãos. Quando o Senhor voltar, ele vai ter enchido, aquele trecho de Efésios que fala que ele vai encher tudo e a todos, e a todas as coisas. A igreja é a plenitude daquele que a tudo enche. Mas hoje a igreja também, irmãos, está num processo de ser enchida, através do encabeçamento de Cristo. Pode ver, você está triste, às vezes aconteceu alguma coisa. Quando você se volta ao Espírito e começa a exercitar o Espírito, emergir na palavra, orar, cantar, você vai se sentindo alegre, você vai sendo enchido. Aquele motivo pelo qual você se sente triste, ele não mudou. Às vezes faleceu alguém, algum parente, você está muito triste, aquilo não mudou, mas você está sendo enchido. E aquilo está te dando força para passar por essa situação. Vai chegar num momento, irmãos, que Cristo vai encher todas as coisas. Então, quando, por exemplo, chegar o reino, não vai mais haver morte, não vai mais haver dor, não vai mais haver lágrima, não vai mais haver tristeza, porque não há mais nenhum vazio. Todas essas coisas que nós temos hoje, irmãos, são vazios, são buracos na nossa alma, que são preenchidas pela vida de Deus, por Cristo. E nós precisamos aprender a nos encher de Cristo. Muito bem, mas esse também não é o ponto que eu queria tocar. Então, veja, ele desceu e ele subiu para encher todas as coisas. Você está começando a perceber melhor o objetivo de Cristo? E quando ele concedeu homens dons ao seu corpo, quem são esses homens dons? São, versículo 11, ele mesmo, quer dizer, o cabeça, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então se eu falo assim, não, hoje não tem apóstolo, não, hoje não tem profeta, eu tiro de Cristo o que ele fez para administrar melhor o seu corpo. Por quê? Esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres servem para aperfeiçoar, não é substituir, irmãos. E aí entra o encargo da terça-feira. Não é para substituir. A orelha não pode substituir um olho. Se você perde um olho, não adianta você dizer, tudo bem, perdi um olho, mas tem duas orelhas. Se você perde uma orelha, você não pode dizer, perdi uma orelha, um ouvido, mas tem dois olhos. Não substitui. Você, lógico, aprende a viver dessa forma, mas não substitui. Então, esses homens dons dados por Deus, e às vezes a gente nega o presente de Deus ao seu corpo, porque a ideia aqui é que ele deu um presente. Esses homens dons dados como presentes são para nos aperfeiçoar, irmãos, para o desempenho do seu serviço, de todo o nosso serviço, para o único ministério,
a edificação do corpo de Cristo. E até quando vai durar os apóstolos, os profetas, os pastores e mestres, os evangelistas? Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Porque senão, irmãos, o que acontece? Entram as pessoas más com segundas intenções, com doutrinas, como a gente começou a ver, estudar os Colossenses, né, o livro aos Colossenses, a epístola, nós vimos coisas como o gnosticismo e outras doutrinas entrando, e aí nós ficamos como o versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, porque há homens com astúcia, há os que querem induzir ao erro. Então, irmãos, veja, não negue o presente que Deus deu, o homem-dom que Deus deu para você, para te aperfeiçoar. Agradeça ao Senhor e tenha sempre em mente, você precisa desempenhar o seu ministério, o seu serviço. Se você é o dedinho, seja o dedinho, mas multiplique a função de dedinho, quer dizer, dobre isso, faça essa função servir para a edificação do corpo de Cristo.